Então ela não pertence a você. Saúde a igreja, a amada igreja do Senhor Jesus, com a paz dele, com a alegria dele, amém? Com a presença do Espírito Santo sobre a sua vida, amém? Estamos na casa do Pai, é uma grande honra para mim estar aqui diante de vocês. Não me coloco acima nem abaixo, mas junto com vocês, para buscarmos a palavra do Senhor, para nos alimentarmos dessa palavra que é tão preciosa. Jesus é maravilhoso. Talvez nessa multidão aqui deve ter 1, 2 ou 3 que ainda não conheceu Jesus. Mas aquele que conhece Jesus sabe que Ele é bom, sabe que Ele é maravilhoso. E eu espero convencer você que ainda não conheceu Jesus. Eu espero trazer para você quem é Jesus. Eu espero que o seu coração queime por Jesus. Você não vai sair daqui sem amar Jesus. E essa palavra é justamente sobre isso, aprendendo sobre Jesus. Antes de eu começar, uma breve apresentação, o pastor já falou um pouco, né? Eu sou o pastor Saulo, talvez nem todos me conheçam, mas eu garanto que vocês conhecem a minha esposa Tainá. Eu garanto. Dá um tchauzinho assim, irmão, dá um tchauzinho. É a vereadora Tainá. Não é vereadora, mas onde eu vou as pessoas conhecem a Tainá. Ela é de Leme aqui, né? E eu e ela viemos para cá em dezembro, nós estávamos um tempo lá, morando no sul. Deus nos levou para lá e Deus nos trouxe para cá. Eu acredito que todo movimento na nossa vida é por propósito de Deus, amém? Glória a Deus por isso. Desde pequeno fui criado na igreja, filho do pastor Denis, pastora Regina, alguns conhecem. Cresci lá por volta dos 8 anos de idade, o Senhor chegou diante de mim, uma profeta apontou o dedo para mim e falou: vem aqui, menino, você gosta de tocar bateria? Não sei, pensei comigo, né? 8 anos de idade, só via meu pai tocando contrabaixo, não tinha ideia do que ela estava perguntando. Mas, inocentemente, como uma criança, eu falei: sim, eu gosto de bateria. E ela falou: então Deus vai começar a te usar. A igreja, olhe aqui para ele. Deus vai começar a usar esse menino para louvar ao Senhor através da bateria. Amém, não entendi nada na hora, né? Tá bom, vamos então aprender um pouquinho a tocar. E o Senhor assim foi me levando para dentro da obra do Senhor através do louvor, né? Que foi inclusive a primeira vez que eu fiz alguma atividade aqui, foi ali louvando ao Senhor pela graça de Deus. E o Senhor me usou muito tempo nesta área, porém o Senhor começou a me chamar para uma outra área, que era justamente o que eu estou fazendo agora. Por isso que eu creio que Deus, Ele é real, Ele é vivo, Ele é poderoso e Ele fala. Porque se Ele falou: vou te usar para fazer tal coisa, e quando você vê isso se cumprindo, que maravilha, né? Você vê que Deus é maravilhoso. Não precisa o Senhor multiplicar pães e peixes. Já está bom aí, Senhor, já estou crendo. Só nessa movimentação que o Senhor fez na minha vida já é suficiente para eu crer. Não espere, irmão, ver o mar se abrir para crer no Senhor. Porque o mar teve que se abrir porque tinha um exército atrás, né, do Egito, lá do faraó, querendo matar o povo de Israel. Se não tivesse esse exército ali amedrontando todo mundo, o mar não precisaria estar aberto naquele momento. Então, alguns milagres, irmãos, que você está buscando tanto, calma, não, cuidado, porque atrás está lá o exército, está lá o problema, está lá o pecado, está lá a situação que precisa ser resolvida. E antes que o mar se abrisse, o fogo de Deus desceu e protegeu aquele povo. Então vamos lá. Breve apresentação para a igreja também me conhecer, para saber quem é que está pregando sobre a tua vida. Eu quero agradecer novamente aos pastores pelo convite. Eu quero fazer uma menção ao pastor Danilo. Falei certo o nome? Certo? Porque no dia que eu fui convidado para ministrar, para tocar, para louvar o Senhor, eu fiz uma oração, porque fazia um tempo já que eu não estava louvando ao Senhor, neste ofício. E eu orei ao Senhor, eu falei: Pai, recebi este convite para adorar o Senhor. Que seja para adorar ao Senhor, que seja para glorificar o Teu nome. O Senhor gosta de me ver tocando, Pai? Eu perguntei para Ele. Sabia disso? Senhor, o Senhor gosta de me ver tocando? E ali eu louvei ao Senhor, me entreguei ao Senhor, fiz aquilo que o Senhor me chamou para fazer. E no final, irmãos, do louvor, eu indo lá para trás, lá me recuperar, respirar um ar, o abençoado me toca no ombro e fala: Deus mandou te dizer que Ele gosta de te ver tocando. Ele está feliz em te ver tocando. Pastor Danilo, deixa Deus te usar. Que Deus continue te usando. Continue na brecha. Os outros pastores, os outros irmãos também.
Mas eu queria fazer essa menção porque é um testemunho direto da minha vida com a tua vida, amém? Glória a Deus por isso. Irmãos, vamos para a palavra, amém? Lá em Romanos 10, carta que Paulo escreveu aos Romanos, um povo difícil, porém a graça de Deus também os alcançou. Romanos 10, verso 9 diz assim, Romanos 10, verso 9. Amém. Se com tua boca confessares que Jesus é Senhor, e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Amém? Agora vamos lá em Marcos. Essa palavra de Romanos guarda no seu coração, amém? Volta um pouquinho lá no Evangelho de Marcos, capítulo 4. Enquanto você abre, eu quero dizer assim que eu e minha esposa recebemos um chamado pastoral do Senhor. E lá em 2022, eu estava recordando exatamente o dia, né, nós recebemos esta unção derramada no altar e o pastor César e a pastora Érica estavam lá, amém? Então há um mistério de Deus aqui, uma autoridade, né, e eu agradeço ao Senhor por isso. Marcos 4, verso 35 em diante diz assim: Naquele mesmo dia, ao cair da tarde, pediu aos seus discípulos: passemos para outra margem. Eles então, despedindo-se da multidão, o levaram no barco, assim como estava, e outros barcos o seguiam. Aconteceu que levantou-se um tremendo vendaval, e as grandes ondas se jogavam para dentro do barco, de maneira que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o despertaram e suplicaram: Mestre, não te importas que pereçamos ou que morramos? Então ele se levantou, repreendeu o vento e ordenou ao mar: Aquieta-te, silencia-te. E logo o vento serenou, acalmou-se, e houve completa bonança. Indagou aos seus discípulos: Por que sois covardes ou tímidos? Ainda não tendes fé? Ainda não tendes fé? Os discípulos, contudo, estavam tomados de terrível pavor e comentavam uns com os outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém. Fecha os teus olhos por um instante. Pai amado, Pai querido, obrigado, Senhor. Por tua graça estou aqui, por tua graça, Senhor, Pai, minha casa chega a este lugar. E reunido com a tua maravilhosa igreja, Senhor, com a tua noiva, nós queremos aqui, Senhor, louvar e engrandecer o teu nome, crer em ti, confessar o Senhor como o Senhor da nossa vida. E eu peço, Senhor, fala a tua noiva, assim como o Senhor sempre fala carinhosamente com a tua noiva, fale com a tua noiva nesta noite, fale com a tua igreja, Senhor, através dessa palavra. Eu apenas me coloco como instrumento do Senhor, não tenho nada de mim mesmo a oferecer, a não ser a graça do Senhor, a não ser a misericórdia do Senhor. Então eu peço, Espírito Santo, convença, Senhor, ó Pai, cada coração que aqui está. As palavras, Senhor, ó Pai, são o início da conversão, as palavras são uma semente, as palavras, ó Pai, é como uma flecha lançada, Senhor, é o que chega primeiro. Então que estas palavras cheguem aos ouvidos, mas penetrem ao coração de cada um, Senhor. E eu creio, Pai, que muitos aqui verão a glória de Deus, e aqueles que ainda não conhecem a Ti passarão a conhecer, Pai. E eu repreendo desde já, Senhor, toda ação maligna, todo levante das trevas, porque eu sei que este dia, Pai, o inimigo não está feliz, neste dia o inimigo não está contente, porque ele está perdendo pessoas, ele está perdendo, Senhor, ó Pai, escravos, porque Jesus, aonde chega, Ele liberta, Ele cura, Ele salva. E Jesus está aqui, meu querido. Jesus está aqui, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos?
Se você voltar um pouquinho no versículo 33, você vai ver assim, que o evangelista, ele explica para nós, né? Assim, por meio de muitas parábolas semelhantes, Jesus lhes comunicava a palavra, conforme a medida da possibilidade de compreensão dos seus ouvintes, e nada lhes transmitia sem usar alguma parábola. Entretanto, quando estava em particular com os seus discípulos, explicava-lhes tudo claramente. Jesus é o mestre dos mestres, amém? Até então, Jesus ele era muito visto como o grande mestre. O mestre que, apesar de não ter feito a escola rabínica, ele cresceu demonstrando conhecer a Deus. Ele falava com propriedade, ele falava com autoridade. Ele não falava assim apenas como os escribas, relatando a escritura. Não, ele trazia para a vida, ele mostrava. Só que muitos não entendiam. Quem aqui é professor de qualquer matéria, curso? Aqui tem algum professor aqui hoje? Aqui eu dei um pouquinho também de aula de bateria. Irmãos, todo professor, toda pessoa que vai lecionar, vai ensinar, ele se prepara antes. Ele conhece, ele tem a prática, tudo, mas quando ele quer passar o conhecimento para alguém, ele vai mastigar, ele vai montar uma sequência de estudo, ele vai tentar trazer de uma forma que a pessoa vai absorver. Porque às vezes ele teve uma dificuldade em aprender tal coisa, e na hora que ele aprende, ele vê que, olha, se eu passar essa informação desse jeito, a pessoa vai entender melhor. Então ele vai montando um estudo, vai montando uma forma de passar. E Jesus, ele era expert nisso. Ele usava as parábolas para isso. Então ele trazia as coisas do dia a dia, as coisas do que um agricultor sabia, o que um pescador sabia, coisas do dia a dia, conforme a capacidade de entendimento dos ouvintes. E é cansativo às vezes fazer isso. Por que eu digo? Eu tive uma experiência de ter um aluno de 9 anos, um aluno de 16 anos e um aluno de 50 e poucos anos. Não é o mesmo jeito que você ensina. Não adianta. Eu tentei pegar o que eu ensinava para o menino para ensinar para o adolescente, não ia. O que o adolescente fazia para o mais velho, não ia. Então eu começava a modificar, a fazer de formas diferentes para aquela pessoa entender o que eu estava tentando explicar. E é cansativo fazer isso. E Jesus estava fazendo isso um dia inteiro. As multidões iam atrás de Jesus, e Jesus, compadecido delas, falou para os discípulos: deixa um barquinho preparado, porque eu mal comecei o ministério, as multidões já estão em cima de mim. Deixa um barquinho preparado, porque quando chegarem, eu vou para o barquinho, me afasto um pouco lá no mar. Eles ficam na praia, porque Jesus estava sempre ali por volta ali do mar da Galileia, sempre ali, né? Quando eu estiver aqui, aí eu consigo falar para todos. Então deixa um barquinho preparado. E Jesus fez isso, subiu no barquinho, foi para o mar, foi para a praia ali, as pessoas ali na areia, escutando as mensagens que Jesus estava falando. E ele falou o dia inteiro várias parábolas. A parábola do semeador, a parábola da semente, a parábola da candeia, a parábola do grão de mostarda. Ele foi falando do reino de Deus para aquelas pessoas. E é engraçado que ele usa esse exemplo de sementinha, justamente porque ele estava esmiuçando o evangelho. Ele estava deixando tão simples como uma semente, e estava entregando para todos, espalhando como um grande semeador, espalhando a palavra. Uns nem aí, entrou e saiu. Outros ouviu, que legal, que bonito ele pregando, que palavra boa, né? Mas não tinha base, não entendeu direito, secou-se a erva. O outro até recebeu, ele era entendido, tinha raiz, mas as aflições do mundo, os espinhos sufocaram aquela semente e ele desviou-se. Porém tem um que está aí, do seu lado, um solo fértil, que a palavra do Senhor, o evangelho do Senhor entrou, germinou, brotou, frutificou, e ele está aqui. Amém, pastor Rafa? Ele está aqui, a semente entrou, e ele recebeu, o solo estava ali bem preparado, e ele recebeu da graça do Senhor. Mas nem todos ali conseguiam compreender, nem os seus discípulos. Sabia disso? Porque se não fosse assim, não teria aquele momento em que Jesus se separa e os discípulos vinham atrás, né? Os discípulos vindo atrás: mestre, tem um minutinho para conversar? Eu não entendi a parábola do semeador. Por que o senhor está falando assim?
não entendemos. Aí Jesus, ironicamente fala, mas eu falo em parábola justamente para que aqueles que não entendam não sejam salvos. Jogando justamente para aqueles discípulos a responsabilidade. Se nem vocês estão entendendo, imagina os outros. Busquem entender o que eu estou falando. E Jesus, na sua graça e misericórdia, vai lá e esmiuça mais ainda o que ele estava explicando. E explica o evangelho assim, de uma maneira pura e simples. Até aí, glória a Deus, né? Estão comigo? Amém? Mas Jesus se cansou, estava cansado o dia inteiro. Chegou o fim do dia. Jesus queria dar uma fugida das multidões. Esse é um termo que eu estou usando agora, não na Bíblia. Ele queria sair do meio ali e falou: meus discípulos, sabe aquele barquinho que vocês prepararam? Nós vamos atravessar o mar. Nós vamos para a outra margem. E eles tinham um barquinho, subiram no barquinho, e a palavra fala que outros barquinhos acompanhavam de longe. Guarda essa informação. Outros barcos acompanhavam. E os discípulos ali subiram no barco e eles estavam no Mar da Galileia. O Mar da Galileia, na verdade, é um grande lago de águas doces. Ele era não é assim um laguinho, Era um lago até considerável, bem grande. Então, havia um certo tempo até atravessar. E nessa oportunidade, o homem trabalhador cansado, quando está na van voltando do serviço, o que ele faz? Ele cochila, Quem já teve essa experiência de vir de carona ou vir de fretado, alguma coisa do tipo do seu serviço, você volta cansado, primeira oportunidade você cochila. E foi o que Jesus fez, lá no barquinho, na oportunidade do descanso, ele estava na popa do barco, e ele aproveitou a oportunidade e descansou. Ele estava dormindo em seu travesseiro. Obviamente que a onisciência de Deus não se limitava apenas ao descanso. Jesus sabia o que estava para acontecer. Porque Jesus percebeu que os seus discípulos não estavam preparados ainda. Os seus discípulos ainda tinham dúvidas dos seus ensinamentos. Então foi uma boa de uma oportunidade para Jesus intensificar o aprendizado. E quando a gente vai buscar um pouco de informação sobre os pilares do aprendizado, eu trouxe 5 pilares que vai nortear um pouco esse entendimento. O primeiro pilar do aprendizado é o conhecer. Você vai ser apresentado àquele conhecimento. Alguém vai falar a primeira vez para você daquele conhecimento. O segundo é quando você começa a fazer junto. O mestre, ele que sabe exatamente como faz, mas você vai junto fazer com ele para ir você pegando a prática, Depois é o conviver. Você já está fazendo, você já está acostumado com aquilo, você já convive, aquilo é uma realidade para você. Depois você passa a ser aquilo. Não tem um pingo de dúvida, você faz até mais do que aquilo que foi te ensinado. Você até é um doutorado, você ensina além do que já foi ensinado. Você esmiuça mais ainda aquilo. E o último é quando você passa a ensinar. Então Jesus, mestre dos mestres, nos mostra o que ele fez através desses pontos. Queridos, quantos milagres aqueles discípulos até aquele momento já não tinham visto? No próprio Mar da Galileia, Jesus fez os discípulos, o Pedro, o Tiago, o João, o André estava ali, a pesca não foi boa a noite inteira. Jesus aproveita que ele estava dando uma palestra, um ensinamento do Evangelho, e fala: Pedro, volta para o mar, vamos lá pescar de novo. Mestre, eu estou cansado, imagina você trabalhar a noite inteira. Eu estou trabalhando hoje num período noturno, irmãos. Eu sei como que é você chegar em casa, depois de uma noite inteira trabalhada, você vê o sol, você quer abraçar o sol e dormir. Não tem outra coisa. Mas Pedro obedeceu e foi lá. Não, vamos lá então, mestre. Respeitado mestre Yeshua, vamos lá. Jesus fala: joga do outro lado essa rede, joga essa rede. E o milagre aconteceu no Mar da Galileia, no mesmo mar que eles estavam nesse momento, ali atravessando e Jesus dormindo. Outros milagres, vários milagres aconteceram, e os discípulos ainda não tinham pegado que ele não era apenas um mestre que estava usando de química, física, matemática para fazer prodígios e maravilhas. Não, era o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que de forma espiritual, de forma pela fé, do poder e autoridade que ele tinha, ele estava realizando coisas que nunca ninguém tinha feito.
Aleluia por isso. Então, Jesus aproveita a oportunidade, enquanto está dormindo, e o Pai grandioso, dono do céu e da terra, envia uma uma grandiosa tempestade. E aqueles discípulos ali, tentando segurar o barco. Irmãos, havia pescadores naquele barco. Aquele barco era para eles atravessar assim, tranquilamente. Uma chuvinha, beleza. Tem uma onda aqui, a gente vai levando, a gente consegue. A gente é pescador, somos experientes, temos os nossos métodos, nossos entendimentos, nossas práticas. Vai dar certo, vamos dar conta dessa tempestade. Só que a tempestade, ela se intensifica de uma forma anormal. Eles não entendem o que está acontecendo, não estavam dando conta. O barco começou a encher de água, o desespero tomou conta. E Jesus, cansado, dormindo lá na popa. Aí os discípulos, amedrontados, aterrorizados, acordam o mestre. E eles fazem um diálogo com o mestre ali, que Jesus aproveita esse diálogo para trazer ensinamentos. A primeira coisa que acontece é os discípulos perguntarem: mestre, o senhor não se importa da gente estar morrendo aqui? Essa foi a primeira pergunta. Aí Jesus, depois que acalmou milagrosamente aquela tempestade, fala: por que estão tímidos e com medo, homens de pequena fé? Segundo ponto. E o terceiro ponto foi o que eles falaram entre si, né? Quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Irmãos, a tempestade vem para todos. Sabia você que questiona Deus? A tempestade vem para todos. O sol e a chuva vêm para justos e ímpios, vem para todos. O mundo jaz do maligno. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Mas volto a dizer, estamos no mundo. Não fomos arrebatados ainda. Então as aflições e as tempestades, elas vêm para nós também. Mas Senhor, eu estou te servindo há tanto tempo, eu estou jejuando, eu estou buscando ao Senhor. Aí acontece do irmãozinho estar trabalhando, cai a peça no dedo, quebra o dedo. E o irmãozinho crente fiel ali buscando o Senhor. Quem explica? Deus, o Senhor é injusto, não importa que eu esteja sofrendo? O Senhor não se importa de eu estar aqui morrendo? Você já questionou a Deus, eu já questionei a Deus. Senhor, olha o que eu estou passando. É justo isso? Olha essa tempestade. O Senhor não se importa de eu estar morrendo? Esqueceu de mim, é isso? Imagina, né? Soberania de Deus olhando para você. Sabe nada, menino, sabe nada. Tem muito que aprender ainda. Aí Jesus se levanta. Ele se levanta porque, apesar de ser um questionamento, estamos orando, né? No seu momento de oração você agradece, você pede, você louva e você questiona. Você é filho. A graça de Deus permite isso. Porque se fosse a justiça de Deus, estaríamos no inferno, amém? Mas a graça de Deus nos permite chegar diante de Deus e falar: Senhor, por quê? E pela bondade e misericórdia do Senhor, Ele fala: por que você está tímido? Por que você está assim? Você não tem fé? Aí vem uma pregação linda e maravilhosa do Senhor. Da mesma forma como eu cheguei aqui, todo com o coração destruído, só a esposa sabe, coração assim, dilacerado por algumas situações. E de pregação em pregação, pregação em pregação, palavra em palavra, o Senhor veio me reconstruindo. Eu não estou hoje aqui à toa. Eu não vim a este púlpito antes, porque eu estava nesse processo. E o Senhor confirmou hoje: você passou, te reconstruí, te reergui. Não seja tímido, não tenha medo, olhe para frente. Eu estou aqui com você no barco, não estou aqui? Eu não estava até dormindo, e você é desesperado? Você não viu os milagres que eu já fiz na sua vida? Lembra da palavra do Ebenezer? Lembra o que eu fiz na tua vida? Você esquece rápido, muito rápido. E aí, meu Deus, quem é esse? Aí vem aquele despertar, né?
Meu Deus, quem é esse que acalma a minha vida, que direciona meus passos, que me tira dessa provação, que me ajuda a passar por ela? Quem é esse maravilhoso? Esse é Jesus. Esse é Jesus. E tudo isso, queridos, faz parte do primeiro ponto de conhecer, do primeiro ponto de aprendizado, conhecer. Jesus apresentou o Evangelho para eles. Só que aqueles discípulos já estavam vivendo o segundo passo, que era estar fazendo junto. Por quê? Quando Jesus está indo para as pregações, quando Jesus está indo lá para a grande semeadura das multidões, quem estava com ele? Os discípulos. Eles estavam lá fazendo junto, estavam preparando o barco, estavam ali pegando os pães. Quem distribuiu os pães e os peixes? Não foi Jesus. Os discípulos pegaram e foram distribuindo. Eles estavam lá fazendo junto. Aí o próximo era o conviver. Eles já estavam convivendo, mas ali foi o ponto que Jesus percebeu: ainda não, daqui para frente eles não estão prontos. Porque quando você fala assim, nesse conviver, eles não poderiam estar atemorizados daquele jeito. Se eles já tinham sido apresentado a eles o Evangelho, os milagres, se eles já estavam fazendo junto com Jesus, já era para eles estarem ali, num convívio, num acostumar, entre aspas, daquilo que estava acontecendo. Eles já tinham que saber que essa tempestade, ela pode parar, ela não vai nos matar, porque Jesus está aqui. Que nível que você está, irmãos? Você está no nível ainda de só, me apresentaram o Evangelho? Ou você está no nível de, eu já estou fazendo, eu estou indo lá numa conexão, eu estou indo na igreja, eu estou participando? Ou você já está nesse nível de conviver, de estar fazendo, estar pregando, estar vendo milagre, pode bater de um lado, pode bater do outro, podem falar mal de não sei quem, podem duvidar da minha fé, mas eu prossigo, eu já estou convivendo. Jesus quer que você suba de nível nesse aprendizado. Isso aqui, irmãos, isso aqui tem que ser a nossa casa. Os milagres tem que ser a nossa rotina. Glória a Deus, nós vamos ter essa marcha para Jesus. Isso tem que ser rotina para esta cidade. A sua vida de crente tem que ser uma rotina. Tem que, ser assim. Eu não estou dizendo para você se acomodar, é diferente. Eu estou dizendo para você assim, isso tem que ser a sua realidade. Já não pode mais estar lá no mundo, estar aqui. Não, agora eu estou no mundo porque eu me decepcionei com a igreja, agora eu voltei para a igreja, agora não, de sexta-feira eu vou numa festa, não, agora domingo eu vou na igreja. Se decida hoje por Jesus. Se decida hoje, antes que Jesus lá no grande dia chegue e fale assim: aparta de mim que eu não te conheço. Jesus quer abraçar você lá na glória, e eu quero ver isso junto com você. Eu quero ver você lá e eu quero abraçar você lá na glória. Coisa linda, né? Vamos subir um pouquinho do nível aqui. O próximo nível de aprendizado é o ser. Este ser já é um pouco mais do que apenas eu estar acostumado. Eu já estar assim, até movendo montanhas, com autoridade, fazendo acontecer. Pregando na minha casa, pregando fora da minha casa, pregando em tempo e fora de tempo. Essa palavra, pregando em tempo e fora de tempo, ela tem me perseguido há uns anos. Porque, irmãos, quando você está no convívio religioso da igreja, você se acostuma a falar de Deus dentro da igreja. Pregar diante da igreja não é tão simples, mas é o mais simples. Vou te explicar. Se eu falar que Jesus te ama, você vai dar glória. Não vai? Nossa, que difícil pregar, não? Jesus te ama. Amém? Vai falar isso lá fora. Teve uma época na minha vida no serviço que eu não sabia como chegar, como falar para as pessoas de Jesus.
Porque para mim era uma coisa tão assim, nossa, eu tenho que explicar nos mínimos detalhes, senão ele não vai entender. E aí Jesus deu uma estratégia na hora, fala assim para eles: Jesus te ama. Fala para aquele rapaz, ó, Jesus te ama, viu? Simples, mas foi uma estratégia do momento que Jesus me pediu. Mistérios do Senhor, amém? E aquele menino pegou aquilo e começou a espalhar, mesmo que de uma forma brincando às vezes, mas ele começou a falar para a empresa inteira: ó, Jesus te ama, viu? Ao outro, Jesus te ama. Daqui a pouco estava, naquele momento, naquele período, todo mundo se cumprimentando: ó, Jesus te ama, viu? Irmãos, algum solo recebeu aquela semente. E isso foi uma pregação em tempo e fora de tempo, amém? E Jesus ainda assim trabalha no meu coração para que eu faça isso. Pregue em tempo e fora de tempo. Lá na sua casa é fora de tempo? Pregue. Lá na sua escola é fora de tempo? Pregue. Lá no seu trabalho é fora de tempo? Pregue. Eu não estou dizendo agora que você vai largar o seu teclado, o seu mouse, não vou trabalhar mais. Não estou dizendo que você vai soltar o seu martelo, a sua furadeira. Não estou dizendo que agora você vai, soltar suas ferramentas e não vai fazer mais nada, só vai pregar. Não. Enquanto você está com o martelo, vai falando de Jesus. Enquanto você estiver com o seu mouse, vai falando de Jesus. Enquanto te questionarem sobre a sua fé, fale de Jesus. Quando te convidarem para ir ao pecado, fale de Jesus. Não é? Essa é a melhor oportunidade, quando te chamam para ir para a balada, para ir para o barzinho, para ir, para os rolês da vida. Essa é a melhor oportunidade para você pregar. Porque daí você fala: ó, irmão, os viciados, os idólatras, os mentirosos, os feiticeiros não herdarão o reino dos céus. Então eu não quero. E se você também desejar o reino dos céus, larga essa vida, vem comigo para Jesus. Este é o ser, amém? E é engraçado que, é interessante que o apóstolo João, que estava nesse barco, ele escreveu algo muito interessante. Ele diz assim, ó, João 14:12: digo a verdade, aquele que crê em mim, Jesus falando, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado, amém? Você vai fazer as obras que Jesus tem realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Jesus não está fisicamente aqui, irmãos. Alguém tem que fazer a obra continuar, né? E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, com base nisso que Jesus fazia. Ah, Senhor, eu quero R$1 milhão, em nome de Jesus me dá R$1 milhão. Não tem a ver com o contexto do que Jesus está falando, irmãos. As coisas que Jesus fazia, você fará coisas maiores ainda. E se você me pedir, eu vou conceder isso. Quer viver de milagre? Você vai viver. Peça ao Senhor, busque no Senhor e nós vamos viver de milagre. E faremos coisas maiores ainda. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. O Mestre ensinou, por isso que eles conhecem. Mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará com vocês. Nós temos o privilégio, irmão, você que confessou Jesus como seu Senhor, creu primeiro com o coração para a justiça, e com teus lábios confessou Ele como Senhor para a salvação, você de forma automática se entrega às águas do batismo, e nisso você recebe o dom do Espírito. O Espírito Santo passa a habitar em você, e Ele é o conselheiro, e é Ele que vai te ajudar a pedir essas coisas. Tudo que você pedir tem que glorificar o Pai, e isso é só quando você passa no estado de ser.
Agora você está no tópico do aprendizado do ser. Você é capaz de orar a Deus e pedir: Senhor, concede autoridade na minha vida para eu expulsar demônios. Concede autoridade e unção na minha vida para pregar a Tua palavra. Concede unção para eu multiplicar pães e peixes. Concede unção para eu curar o enfermo, Senhor. Olha, esse é o ser. Ele quer este nível para a sua vida, a partir de hoje. Mas não para por aí. Nós vamos para a parte do ensinar. Mas antes de eu concluir a parte do ensinar, Deus falou algo comigo. Por isso que eu estou trazendo essa palavra. Eu estava vivendo no meio da tempestade. E é uma tempestade, sabe quando você está dirigindo, né? Você de carro, de moto também, mas mais de carro assim eu vou falar. Você está dirigindo e vem aquela tempestade contra você, que você não consegue nem enxergar a rua. Ela bate tão forte no vidro, tanta água, que você não consegue nem ver onde você está indo. Ou quando vem aquela névoa espessa, que você não consegue olhar, essa visão ruim estava acontecendo no barco dos discípulos. E quando o mar ficava revolto, aquele barco virava. E eles não sabiam que direção eles estavam. E as águas batiam mais, e aquele barco virava mais ainda. Aí voltava. E agora, que direção que eu estou? Eles estavam perdidinhos. E eu estava dessa forma. E eu creio que talvez alguém aqui esteja dessa forma. Parece que tem uma névoa na frente, você não consegue. Ai Deus, que direção que eu tomo? Que direção que eu tomo? Aí a gente costuma pregar essa passagem e falar assim: chama Jesus para o barco, chama Jesus para o barco. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus está dizendo para você: não é mais tempo de eu entrar no barco. É a sua vez de ordenar para a tempestade acalmar. É a sua vez. Você não aprendeu de mim? Você não viu os meus milagres? Eu seguro o choro dentro de mim, porque Deus falou isso comigo. Filho, você não viu tanta coisa. Ordena você. Eu te dei autoridade para isso. E dentro daquele carro, irmão, indo trabalhar, mas eu gritei, irmãos. Eu ordenei para a tempestade acalmar. Eu ordenei para que a chuva parasse. Eu ordenei para que a tempestade se acalmasse. Porque Deus me deu autoridade. Deus te deu autoridade. Senhor, a minha casa está um caos. Usa a tua língua em vez de amaldiçoar a tua casa. Usa a tua língua, que é um fogo consumidor, para abençoar a tua casa e expulsar esse demônio da tua casa. Você tem autoridade para dizer sobre a tempestade que está dentro da tua família: acalma-te, tempestade. Você tem autoridade. Não é para qualquer um, é para aquele que chegou no ser. Deus, eu quero. Quem quer isso, irmãos? Jesus está no barco, irmãos. Jesus está no barco. Deixa ele descansar na popa. Se não der conta, pode chamar ele. Ele acorda, ele vai acalmar. Só que chegou o tempo de você, como discípulo do Senhor, como servo, como filho, assumir a postura de filho, de servo, de discípulo. E você dá ordem para a tempestade. Ele te deu autoridade para isso. Amém, igreja? E aí nós passamos no ponto do ensinar. Depois que você passa por toda essa experiência, você começa a ensinar os outros. E eu acho que você não prestou atenção quando na passagem, quando eles entram no barco, a Bíblia fala que haviam outros barcos atrás. Era aqueles lá que iam aprender na segunda leva, aquilo que os discípulos estavam passando. E eles estavam lá, ao redor. Talvez eles viram toda a cena, não entenderam, não viram que estava no meio da tempestade, só viram ela se acalmar, ninguém explicou nada. Mas mais na frente, aqueles apóstolos, aqueles discípulos experimentados na fé e na palavra, puderam repassar aos seus discípulos: aquele dia lá, que vocês nos viram atravessar o mar, e de repente veio uma tempestade, vocês nem viram o que aconteceu. O nosso mestre, o Senhor dos senhores,
autor e consumador da nossa fé, o alfa e o ômega, princípio e fim, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, aquele que veio, deixou toda a sua glória, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo. Ele veio, ele obedeceu até a morte, morte de cruz. Ele se sacrificou numa cruz por nós. Ao terceiro dia ele ressuscitou. E depois de dias conversando conosco, nos dando as últimas instruções, ele ascendeu, ele foi para o Pai, ele está à destra de Deus Pai, e ele nos promete que vai voltar. E se você está entendendo, meu discípulo, o que eu estou te ensinando, não somente eu e os meus irmãos, mas você também vai subir com ele neste grande dia. Irmãos, sabe o que aconteceu depois da tempestade ficar calma? Jesus ensinou mais um pouquinho. Porque depois que eles atravessaram o mar, eles foram para uma cidade onde havia um endemoniado. E não era um endemoniado qualquer, era alguém que tinha legião de demônios dentro dele. E Jesus pôde ir lá ministrar na vida dele, libertá-lo. E os discípulos viram tudo aquilo. Aquele homem foi liberto. A cidade não aceitou, ficou com medo do que Jesus fez, porque os demônios que estavam naquele homem foram para as manadas de porcos. Os porcos precipitaram-se no abismo. E ali os demônios falaram: Senhor, não nos manda sair da cidade, joga-nos ali nos porcos, para você ver que o inimigo é territorial. E Deus já me falou, e eu creio que há profetas aqui que vão confirmar isso. Deus manda dizer que a potestade das trevas que sobrevoa esta cidade, tentando trazer a morte dos nossos jovens, a prisão para as nossas crianças, a tristeza para as mães, as doenças, essa potestade das trevas já caiu. Ela já caiu. E com esta marcha para Jesus, no sábado, a igreja tem que avançar. Essa é a oportunidade da igreja avançar. E ali houve aquela libertação, irmãos. E a cidade não entendeu, não aceitou. Mas Jesus ganhou aquele homem, e aquele homem pregou para Decápolis. Decápolis era um ajuntamento de 10 cidades, de mais ou menos 150 a 200 mil pessoas. Aquele homem, aquele único homem salvo por Jesus, foi lá e pregou para Decápolis. Logo mais adiante, quando Jesus volta, mais um ensinamento. Esse primeiro ensinamento mostra que Jesus tem poder sobre os demônios, amém? Irmão, você que está aí atormentado, você sabe, você sente na sua casa, você sente que ao seu redor, parece que o inimigo está, sabe, rodeando. Eu digo para você, Jesus tem autoridade sobre os demônios. E se você é discípulo do Senhor, você também vai passar a ter, se você buscar no Senhor. E ali Jesus continua, e ali ele volta, e ele começa a andar, e Jairo chama ele: Jesus, minha filha está morrendo. Lembra do Jairo, líder da sinagoga, homem importante, se rendeu aos pés do mestre? Minha filha está morrendo. Só que no caminho quem que aparece? A mulher do fluxo de sangue. E ela é curada, amém? Qual que é o ensino que Jesus passou para aqueles discípulos? Eu tenho poder sobre as enfermidades. Tem alguém enfermo aqui? Eu quero declarar em nome do Senhor Jesus Cristo a cura do Senhor sobre a tua vida. O poder está em Jesus. E como servo do Deus Altíssimo, eu mando embora esta enfermidade, eu mando embora esta seta maligna, essa afronta das trevas. Eu declaro sobre o teu físico, eu declaro sobre a tua alma a cura do Senhor nessa hora, em o nome de Jesus. E ali Jesus tem autoridade sobre as enfermidades. Estava ensinando. Aí passa-se então, vamos lá no Jairo então, que o Jairo está desesperado lá. Ele chega na casa do Jairo, a menina já tinha morrido, segundo os espectadores ali, dos familiares. Jesus já, cansado de gente que não queria aprender, ele não quer aprender, parece.
Fiz tantos milagres, já sabem que eu fiz milagres e ainda acham que é perca de tempo eu vim aqui? Não. Vem Pedro, vem Tiago, vem João, mais ninguém. Ninguém crê mesmo, ninguém quer aprender, ninguém quer desenvolver, então vem só vocês três, meus alunos mais aplicados aqui. Talita cumi, menina, levante-se. Só isso. E a menina levantou. E o que Jesus ensina aos discípulos? Eu tenho poder sobre a morte. Queridos, Jesus é vida, e é vida em abundância. Clama a Jesus na sua vida, clama pela presença dEle, porque aquilo que está morto viverá. E nós, quando estivermos no grande dia, se não o vermos enquanto vivos, fisicamente, nós descansaremos, e quando tiver a oportunidade, o Senhor vai nos arrebatar, nos levar. Então nós vamos ver Jesus eternamente. A morte física não é um limitador para a nossa vida. Então Jesus tem poder sobre a morte. E o que aconteceu com Decápolis é um ensinamento, porque assim, eles só foram ver esse avivamento anos depois. Então foi um ensino para os apóstolos anos depois, de que Jesus é a salvação. Não importa se era Israel, se não era, se era judeu ou gentil, se era brasileiro, se era africano, se era americano, não interessa. Se era branco, negro, se era alto, baixo, gordo, magro, rico, pobre, não interessa, a salvação é para todos. Ele a dá gratuitamente. E esse foi mais um ensinamento. Esse é Jesus, querido. Esse é o maravilhoso mestre dos mestres. Ele nos ensina a viver uma vida de milagre. Ele nos ensina a viver uma vida de salvação. Ele nos ensina a caminhar em caminhos, por mais que apertados, estreitos, mas é a direção certa. Você não fica perdido, porque o caminho, quando o caminho é muito largo, você pode se perder. Mas se o caminho ele é justo, como a palavra fala, né? Caminho justo, então você tem a direção certa. Jesus é a direção certa para a nossa vida, amém? Quero concluir com o início. O que eu li em Romanos 10. O que eu li em Romanos 10 no verso 9. Para executar isso que está escrito aqui, isso aqui é o Espírito Santo que nos concede esse entendimento. E hoje eu sei que a maioria daqui já entende o que está escrito nessa passagem, mas talvez um ou outro ainda não entendeu. Porque se você perceber bem, todos os cultos, quando finaliza a palavra, o ministro, o pastor, quem estiver ministrando, ele faz um convite para você. Qual que é esse convite? Quem aqui quer confessar Jesus como Senhor da sua vida? Quem aqui quer aceitar Jesus como Senhor da sua vida? Eu não conheço todos aqui. Pode ser que todos já fizeram isso. Pode ser que alguns fizeram da boca para fora, não entenderam. Mas se você nunca fez isso, eu quero ler essa passagem, eu quero convidar. Eu sei que o seu coração queimou ao ouvir de Jesus. Jesus é maravilhoso. Mas eu quero ler e eu quero convidar você que nunca confessou Jesus como Senhor da sua vida. E é necessário fazer isso. Eu vou ler para você. Se com a tua boca confessares Jesus é o Senhor, e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás. Se você não fez isso ainda,
você não está salvo. O juízo de Deus vai vir. A justiça de Deus vai ser cumprida. E lá no grande dia, Ele vai separar bodes de ovelhas. Ele vai separar. Ele vai separar aqueles que o receberam, aqueles que não. Ele vai separar. Ele vai separar o trigo e a palha. Ele vai separar. Trigo e o joio, Ele vai separar. Então, se você não confessou Ele ainda como o Senhor da sua vida, você não está salvo. Mas, se com a tua boca confessares que Jesus é Senhor, e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. De tudo que eu falei de Jesus para você, como Ele é maravilhoso, como Ele nos ensina, olha a carreira que Ele propõe para você. É uma carreira de aprendizado, é uma carreira de desenvolvimento, é uma carreira, sabe, de como viver de milagres, é uma carreira de como tocar os céus. Então, se você creu nisso e quiser, nesta hora, confessar Jesus como Senhor, eu convido você a vir aqui à frente. Eu convido você a vir aqui na frente. Talvez você nunca confessou, então eu te convido. Talvez você já fez isso, mas não sabia o que estava fazendo. Venha até aqui à frente. Este vai ser o meu primeiro apelo para você. Você que ainda não confessou, vem aqui à frente, eu quero orar com você, amém? Vou te dar um tempinho, porque eu sei que o seu coração queimou e é difícil vencer o medo, é difícil vencer a timidez, mas em nome de Jesus você vai vencer. Aleluia, glória a Deus. A festa no céu, a festa no céu nessa hora. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Ainda dá tempo, o coração está queimando, ainda dá tempo, mas o tempo vai acabar. Uma hora o tempo vai acabar, meu querido. Mas pela graça do Senhor você ainda tem tempo. Aleluia. Aleluia. Irmã Dinha, você pode repetir uma oração comigo? Fala assim: Senhor Jesus. Senhor Jesus, nesta hora, com os meus lábios, eu confesso que Jesus é o Senhor da minha vida. Eu entrego o meu coração, o meu tudo em tuas mãos. Escreve o meu nome no livro da vida.
eu te amarei, eu te servirei até o fim da minha vida. Aleluia. Aleluia, aleluia. Eu quero aqui fazer um segundo e último apelo. Você que já está ali no nível de que você conhece Jesus, está até acostumado, né? Convive com a obra, mas que ainda não viveu de milagres. Você não sabe ainda qual o chamado de Deus para a sua vida. Parece que você está naquele barco, né? Eu estou no barco com Jesus, eu estou com Jesus no barco, mas eu estou no meio de uma tempestade. Parece que está tudo confuso, eu não estou conseguindo sair dela. Se você está desse jeito, e você entendeu, também vem aqui à frente, vamos orar juntos. Vamos orar juntos, amém? Esse é meu último apelo para você. Aleluia. As tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Não esqueci de você não. O que você está passando na sua vida? Igreja, vai louvando ao Senhor, glorifica o nome do Senhor, amém? O inferno não prevalece e nada eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper.
Glória a Deus. Eu entrego essa palavra para a noiva amada do Senhor nessa noite. Deus te abençoe, querido. Guarda isso no seu coração. Prossiga, não pare. Tem gente aí, ó, já no nível de ensinar. Abra a boca, ensina, irmão. Fale daquilo que Deus já fez na sua vida, amém? Amém. Amém, queridos? Dê uma salva de palmas ao Senhor por essa palavra. Deus seja louvado. Olha para o seu irmão e fala assim: domingo, 8h30, você tem um compromisso comigo. Amém? Que Deus os abençoe, os guarde, os leve para casa em segurança. Que seja uma noite de verdadeiramente continuar a ser ministrado pelo Senhor, descobrir o nível que você está e se fortalecer no nome poderoso de Jesus, para que o ensinamento perfeito e completo do nosso Mestre venha sobre verdade nas nossas vidas. Vai na bênção do Senhor. Deus abençoe, família Herdeiros do Reino. Em Jesus, meu fiel e bom